Se o teu coração pudesse viajar, qual seria o seu destino? Qual seria o seu destino se o teu coração, se o coração pudesse viajar? Qual seria o seu destino? Os pássaros anunciam que o dia é imenso e misterioso. O vento e o céu cinza avisam que não será fácil a travessia. O corpo necessita da caminhada, é a jornada da alma que se faz presente. Na multidão que corre encontro um jovem sorriso. Sempre iremos encontrar nossos pares. Existem tantas maneiras de chegar, até quando inesperadamente mudamos o caminho, mesmo quando já estávamos perto do destino. O ofício do dia não acolhe o homem, não acaricia o cidadão saudoso no colo da mãe. Por essa razão é que ele dorme no balançar dos ônibus, nas histórias de ninar que as janelas contam, quando passam pelas rugas da cidade. Ele torna-se semente, o ônibus, útero gigante. O terminal Parque Dom Pedro é o nosso espaço de trabalho e nós habitamos aquele espaço. E encontramos várias pessoas com várias energias diferentes, porque nós éramos os convidados, né, dali. E estar ali na casa de algumas pessoas é você lidar com as energias delas. E então a gente fazia os nossos exercícios, praticava as nossas práticas do dia. E aquela energia, né, daquelas pessoas interferia diretamente no nosso trabalho. Então, como lidar com isso? Como lidar com essa energia que às vezes quer atravessar, né, quer derrubar você? Então a gente começou a meio que lidar com isso. Como lidar com essa energia e fazer o trabalho acontecer, né? Então eram muitos moradores de rua, muitas pessoas que usavam do terminal para sobreviver e viver, né? E viviam dentro do terminal, e vivem, né? E como que a gente conseguia trazer também essa energia para o espetáculo? O meu personagem nasce dessa fricção, desse embate entre né? Esse questionamento meu de olhar para aquele terminal e como fazer isso virar teatro. Você já encontrou aquilo que você buscava? Você já encontrou aquilo que você buscava? Você já encontrou aquilo que você buscava? Em que momento da sua vida você encontrou aquilo que você buscava? Bom, o processo dos minutos que se vão com o tempo, esse espetáculo em diálogo com um público que veio nos assistir, mas também e principalmente para um público que está indo embora para casa, para um odisseu que trabalhou durante todo o dia e vai retornar à sua casa, vai fazer essa viagem longa até chegar no extremo da cidade de São Paulo, na cidade de Tiradentes, em São Miguel Paulista. Esse espetáculo feito para esse trabalhador, esse passageiro retornando à casa, esse espetáculo feito para um público desavisado, para um público que não sabe que vai ter um espetáculo, para um público que vai pegar um ônibus comum e vai embora para casa. Ele foi muito árduo, foi muito difícil, foi muito complexo pensar, criar, organizar, descobrir como dialogar com esse trabalhador. E a primeira estratégia, o primeiro direcionamento que me veio foi que era um processo que precisaria ser feito no transporte público. Não adiantaria a gente ficar no nosso ônibus, não adiantaria a gente ir para uma sala de ensaio,
porque ele precisaria ser um processo vivo, um processo que o próprio transporte nos diria o que fazer, nos diria como dialogar. E aí foi difícil porque a gente queria descobrir um espetáculo que fosse cuidadoso, que fosse respeitoso, que pudesse não se sentir invasivo no transporte público, porque é um transporte onde as pessoas pagaram passagem, onde as pessoas estão cansadas para poder voltar para casa. E foi muito difícil a gente descobrir o tom, né? Descobrir qual era a energia, a fala, o olhar, como chegar nesse ônibus, como dizer, para que a gente pudesse entender a nossa missão, a nossa função naquele espaço, como respeito, mas também como proposta, como proposição de transformação daquele lugar, mesmo o outro também não querendo. Então isso a gente lidava com ele de uma forma diferente, e a gente foi descobrindo essas diversas formas de lidar com o outro, de lidar com o passageiro, de olhar, de entregar uma carta, de cantar uma cantiga mais baixo, de entregar uma flor, de não falar com aquela pessoa porque ela não queria que pronunciasse a palavra para ela. Então a gente foi muito feliz de ter escolhido o próprio ambiente do transporte como sala de ensaio, como lugar onde a gente levava um material inacabado, como lugar onde as pessoas aceitavam o que a gente fazia, mas também recusavam o que a gente fazia. Foi nessa lida que a gente descobriu e construiu o espetáculo Os Minutos que se Vão com o Tempo. Como planejar trânsitos no interior da alma. Como planejar trânsitos no interior da alma. Eu tinha tido a impressão que eu tinha visto aquele garoto em algum lugar, em algum momento da minha vida. E foi engraçado, porque num dia, numa sexta-feira, eu acordei pela manhã, eu fui ler o noticiário pela internet e de fato eu tinha visto aquele garoto em algum lugar. Só que naquela sexta-feira eu tinha visto aquele garoto em um anúncio de jornal eletrônico. E era uma história sobre ele, sobre o desaparecimento dele. E então, foi quando eu entrei em contato com os meus companheiros de trupe, e aí eu indaguei sobre aquele garoto, e todos eles confirmaram que tinham visto aquele garoto. E de fato nós tínhamos visto ele dentro do nosso ônibus, no projeto Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro. Então aquele encontro foi coisa de 3 dias que se antecederam àquela notícia do desaparecimento. E foi toda a história do desaparecimento dele que deu origem a essa música que tem a letra de Priscila Reis e Anderson Maurício, Útero Gigante, que por coincidência trazia, junto com o desaparecimento dele, uma família desesperada em busca dele, dessa volta para casa. Trazia uma mãe com 2 filhos na barriga e o útero dela estava gigantemente lindo. Trazia um pai que chorava muito pela perda do filho, pelo desaparecimento, por ele ter sumido pelas estradas de uma cidade grande, tão complexa como São Paulo. Isso foi uma coisa que envolveu a todos nós, de alguma forma, e permeou os personagens e toda a história da Odisseia e toda a história dos Minutos que se Vão com o Tempo. E essa busca, ela ficou muito latente em todos os personagens, todo momento desse processo. Ele voltou para casa. Nós conseguimos, de alguma forma ou de outra, fazer com que ele voltasse para o seio da família dele. Só que na história dos Minutos, nem todos os personagens conseguiram voltar para casa. Se você tivesse mais tempo, o que você faria? Se você tivesse mais tempo,
o que você faria? Se você tivesse tempo, mais tempo, o que você faria? Na peça eu trabalho com esse arquétipo da criança, eu faço essa criança. E dentro do ônibus, a gente estabelece essa relação de diálogo com o público direto, né? Então, em vários momentos, eu, atriz, eu, personagem, né, dialogo com esse público com essa relação de troca bem sensível, né? E aí, assim, durante a preparação do processo, a gente teve contato com vários outros grupos que trabalham com performance, um deles foi o Povo em Pé, que eles trazem essa relação de diálogo direto com o público, um contato mais sensível, e isso acabou entrou no meu processo e eu me apropriei de alguma forma. No espetáculo Os Minutos, quando eu faço essa criança, por exemplo, eu entro no espetáculo e eu ando com uma cesta de flores, então eu vou plantando flores dentro desse ônibus, é como se estivesse plantando esperanças e colocando símbolos para que as pessoas me reconheçam e reconheçam essa busca, porque eu tenho uma busca pela mãe. No dia do meu casamento, porque meu casamento vai ser lindo, não adianta aqui dizer que não vai porque vai. Eu preciso ainda ir na manicure fazer as unhas, preciso no cabeleireiro arrumar o cabelo, fazer a sobrancelha e preciso ir no parque, porque eu preciso me lembrar de como é que é o verde. Eu preciso ter disposição, gente, para acordar todos os dias de manhã e trabalhar. A Lídia sempre foi uma pessoa excepcional, fantástica e que, mestre mesmo, que nos mudou a forma de ver o mundo. Nesse dia que a gente se encontrou com ela, ela nos orientou a pegar uma linha e eu recebi uma linha rosa e a gente foi atravessando, fazendo um trajeto no ônibus, falando palavras, cantando, tudo que viesse na nossa mente a gente ia fazendo. E assim foi, a gente foi inventando músicas, descobrindo palavras que queria falar. E depois, no final, a gente teria que voltar e desdizer o que tinha dito. Então, normalmente a gente fala palavras bonitas, a gente usa da nossa racionalidade, né, para dizer coisas belas para as pessoas. E depois de dizer aquilo, foi algo muito louco, porque aí veio as verdadeiras palavras, palavras que às vezes a gente esconde, como cada noite tem seu vazio. Palavras assim que realmente faz a gente refletir sobre outros aspectos, outras perspectivas de mundo. Eu acho que o caminho da Lídia sempre foi esse, assim, trazer para a gente outras perspectivas, outras formas de olhar o transporte, outras formas de olhar a vida, outras formas de olhar o ser humano. O ônibus, na trajetória do ser periférico, é uma casa em movimento que guarda momentos secretos da sua travessia. Qual que é a tua maior saudade? Qual que é a sua maior saudade? Qual que é a sua maior saudade? E a saudade? Qual que é a sua
maior saudade? Saudade, saudade. Qual que é a sua maior saudade? E a minha personagem, ela tem muito daquelas mulheres solitárias, né? Fui pegando assim. E aquela mulher que ela tá aberta para o amor, mas ela está com as portas foram totalmente fechadas para elas. E a minha personagem, ela tá nesse caminho. Num caminho de estar sozinha, de fazer a sua caminhada sozinha, de estar com as suas portas fechadas. Por mais que ela tente, ela não consegue uma pessoa ou alguém para trilhar esse caminho com ela. Importante dizer também que o espetáculo ele é resultado de 9 anos de residência artística no Terminal Parque Dom Pedro. A gente está lá há muito tempo, a relação com os trabalhadores, a relação com os funcionários do Terminal Parque Dom Pedro, o projeto que a gente desenvolveu chamado Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro, onde a gente encontrou diversos grupos, diversas linguagens, onde um público que ia assistir era um público que dizia pra gente sobre o terminal, sobre a viagem, sobre o transporte. Então a gente bebeu, a gente mergulhou, a gente vivenciou mesmo o Terminal Parque Dom Pedro. E os minutos que se vão com o tempo, o espetáculo, é resultado dessa vivência. É resultado desse mergulho profundo naquele lugar. Eu fazia o personagem que não enxerga. E então eu praticamente eu não via o público, né? Assim, quando a gente chegava no terminal e tinha uma senhora em situação de rua que todas as apresentações ela estava lá. E ela sempre vinha me ajudar, porque a minha personagem usava uma bengala, uma senhora sem enxergar. Então ela sempre fazia questão de me conduzir até o embarque até embarcar no ônibus para o espetáculo. Então eu nunca tinha visto ela, porque ela não entrava no espetáculo. E um dia depois, acho que de um ano assim após a apresentação, a gente fazia um projeto no Terminal Parque Dom Pedro, chamado Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro. E daí eu fiz a apresentação dos convidados que foram apresentar lá no ônibus. Quando ela ouviu a minha voz, ela me agarrou de um jeito e gritou assim: Maria, coragem! É tu, mulher! Aí ela me deu um abraço assim. E aí eu fiquei muito feliz também, porque eu não sabia que era ela. Eu também só ouvia a voz dela. E aí foi um encontro muito bonito, assim. E teve uma outra vez que... tinha uma menininha de 12 anos que foi com a mãe, ela embarcou no ônibus, ela não sabia que ia ter espetáculo e acabou sentando do meu lado. E aí a gente foi conversando tal, e daí ela desceu antes de acabar a peça, mas ela me prometeu que voltaria. Aí ela voltou no final de semana seguinte para assistir, e a personagem que não enxerga tudo, ela achou que eu era cega mesmo, de verdade, né, que a personagem era cega, não enxergava. E tem um momento que a personagem abre os olhos. E foi lindo, quando eu abri os olhos e olhei para ela, ela se emocionou. E eu fiquei tão feliz que uma menininha de 12 anos, assim... E aí ela disse que o sonho dela era fazer teatro. E aí ela começou a fazer curso e de vez em quando ela aparecia na apresentação para poder me contar o que estava acontecendo no curso, se eu podia dar algumas dicas. Ela ficava até depois do espetáculo para conversar comigo sobre isso. Então, no transporte público a gente vai colhendo muitas histórias, nos colocando em desafios e ao mesmo tempo colhendo coisas magníficas, encontros maravilhosos como esses. São tantos carros. Sempre achei que as formigas cresceriam para se vingar dos homens. Procuro os espaços para caminhar longe dos carros, não encontro. Até dentro da casa eles adormecem. O que aconteceu de bom no seu dia? Me diz o que aconteceu de bom. O que aconteceu de bom no seu dia? A dramaturgia, para mim, assim, do espetáculo, ela
passa por vários pontos, né? É como se a própria palavra, a própria música, a encenação fosse cada pedacinho separado, unicamente. E isso se encontra dentro do ônibus. Então, para mim, são várias histórias, né, que aparentemente não têm relação. E esse não ter relação é o que torna a coisa mais interessante quando isso acaba acontecendo. E a encenação, a direção, ela consegue muito enxergar essa intuitivamente, né, ou racionalmente, mas mais pelo lado da intuição, esses pontos de ligação dos personagens, esse ponto de ligação da canção com as histórias dos personagens, e esse ponto de ligação também com o próprio trajeto, com o próprio ônibus, né? E como fazer isso de uma forma que desse possibilidade para o imponderável, né? Para a pessoa que entra de repente no ônibus e modifica totalmente a dramaturgia do espetáculo. Então, esse estar aberto ao jogo, estar aberto a possíveis costuras, né? Quando eu falo costura, é como se tivesse uma linha mesmo entrelaçando tudo isso, e que não é a palavra, não é, né? É o jogo cênico, é a encenação trazendo essa possibilidade, essa abertura, e como isso se encontra dentro de um ônibus que parte de um lugar e que vai para outro, né? Numa costura única na cidade. Então a gente trabalhou muito essa linha, né? O objeto linha e a materialidade, né? E essa materialidade, de certa forma, ela aparece na dramaturgia, no espetáculo, e que parece que costura tudo numa única coisa, que é o espetáculo, os minutos que se vão com o tempo. Dentro do terminal, a gente fez uma pesquisa onde 75% das pessoas nunca tiveram contato com teatro. Então, apresentar isso para elas, então assim, a gente considera isso uma grande responsabilidade. Como apresentar, como fazer com que o outro tenha contato com o teatro pela primeira vez e que de alguma maneira ele queira ver teatro novamente. Não é para assistir a gente novamente, assim, para assistir qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente, enquanto artista, a gente tem essa responsabilidade do que mostrar, né? Para a pessoa ter vontade de querer assistir algo novamente e, de alguma maneira, e não mostrar qualquer coisa, que seja algo que toque, né, profundamente, que faça a pessoa refletir de uma maneira poética, que faça refletir sobre a vida, de uma maneira delicada, enfim. E o mais interessante é que a gente vai construindo essa relação aos poucos e quando vai ver as pessoas já estão se entregando assim, para o espetáculo, contando coisas para a gente muito pessoais, profundas, e isso é um trabalho que não tem preço. O espetáculo, a dramaturgia, a encenação, as cantigas, é um espetáculo que tem muitas cantigas, ele é inspirado numa tríade. São três fontes de inspiração. O primeiro deles é a Odisseia de Homero, né, que conta a história desse guerreiro que volta para casa e nessa volta para casa ele demora 20 anos para poder chegar. É uma longa viagem que ele faz, é uma saga, na verdade é uma saga de uma viagem em si mesmo, no mundo e no outro. Os minutos que se vão com o tempo foi um grande desafio, porque foi uma proposta completamente inusitada, né? Foi um trabalho específico para um local específico e as dificuldades, eu não sei se dificuldades, mas os desafios eram pensar num texto que pudesse ser dito num ônibus em movimento, um ônibus comum, que não estava preparado para receber aquele texto, com pessoas que não estavam preparadas seriam surpreendidas pelo texto e pelo espetáculo. Então eu acho que o grande desafio foi produzir alguma coisa que fosse potente e concisa e eficiente e convidativa, para que as pessoas se interessassem de ouvir o que a gente estava tentando dizer. Foi muito importante nesse projeto poder contar com a Cláudia Barral, que assina a dramaturgia desse espetáculo,
mas que é de uma generosidade tamanha, onde ela abarca, ela costura dramaturgias do próprio elenco, do próprio grupo, onde ela não despreza a imensidão do processo que o ator vivencia durante a pesquisa. E foi muito interessante porque o material que vinha era muito rico. Vocês se debruçaram bastante na proposta e nas pesquisas, então o que vocês produziram foi muito fértil. Então foi muito prazeroso orquestrar, organizar, mexer naquele material. A segunda inspiração são histórias de vida desses passageiros, em principal do Aguinaldo, que é um passageiro que sempre acompanha os nossos trabalhos, sempre esteve presente no Toda Terça, e a gente quis ouvir as histórias de vida dele. Ele presenteou a gente com vários diários, e ele contou um pouco sobre as suas histórias. Então tem um pouco dele nesse projeto, mas também de tantos outros passageiros que a gente foi encontrando, que a gente foi observando, que foi presenteando a gente com frases, com histórias, com olhares, com respirações. O cotidiano é uma coisa muito bonita. Se você for parar para ver, ele tem uma coisa que só quem escreve observa. E então eu gosto de carregar isso, eu gosto de escrever do dia a dia, de acordar, fazer o café, de ver uma televisão, de repente estar lendo um livro que é muito genial, de sair na rua e de estar dentro do ônibus e observar as coisas que acontecem e escrever sobre isso. Isso é bacana, você registrar, né, dia a dia a vida, né, o que está acontecendo com você, o que está muitas vezes acontecendo no mundo, né, o que está acontecendo naquele momento. Então eu gosto de escrever por conta disso. Eu acho que tem uma coisa muito natural do ser humano de contar histórias, é um prazer e uma necessidade. Então, por que não escrever? Eu acho que a que mais me identificou foi a da Cleide, quando ela está naquela busca do filho, né? Eu não sei, aquela eu me vi em várias, né? Mas assim, essa foi a que mais me tocou, né? A que mais me tocou mesmo, né? E uma coisa assim, mas nos momentos da Tatiana Wando também, né? Tem muita coisa ali que são minhas, né? Que são minhas e que creio que saíram daquelas páginas, algumas coisas, porque a gente tem que acreditar e tem que... A gente sabe que a gente tem a gente para contar. Então, se a gente não acreditar na gente, a gente não vai sair daquilo, né? Então, tem que acreditar que as coisas sempre vão dar certo e que a gente vai conseguir. Eu acho que a vida é essa eterna busca por tudo, por ser, sei lá, também eu acho que tudo que a gente faz é procurando ser sempre melhor, ser um ser humano melhor, né? Eu senti muito isso nessa personagem da Cleide. Teve esse jogo a criança que buscava a mãe e a mãe que buscava o filho, e essa coisa de brincar se eram os mesmos personagens ou se eram buscas diferentes. Então, esse casamento do personagem da Tati com o personagem da Maria, a velha que queria ir para o aniversário e a criança que estava buscando a mãe, que para mim foi bem gostoso mexer, foi bem gostoso construir, brincar junto com as meninas. E são com esses relatos, com essas pessoas que nos presenteiam com essas histórias, que às vezes a gente acha que é uma história montada, que foi montada somente para o espetáculo. Mas não, ela simplesmente foi doada.
foi doada pelas pessoas que conversavam com a gente, compartilhavam suas histórias. As personas que surgem, elas são por causa desse lugar, o menino que desapareceu, o morador de rua que em situação de rua que não consegue entrar no transporte público, o que ele tem a dizer, a mulher que está ali sozinha procurando alguém, a grávida, as pessoas que não querem ver, a criança. Tem muita criança no terminal, né? Tem uma senhora que ela cria o menino dela num carrinho de bebê. Então o espetáculo ele revela essa vida intensa no terminal Parque Dom Pedro. E a última inspiração é uma caminhada do próprio ator, da própria pessoa, caminhando sozinha durante 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, do terminal Parque Dom Pedro até o terminal Cidade Tiradentes, que era a linha que a gente estava pesquisando, era o trajeto mais longo no terminal Parque Dom Pedro. E essa caminhada todos os artistas fizeram e colheram, vivenciaram, trouxeram para si uma experiência que foi norteadora no processo. Bom, a caminhada... A primeira vez que eu fiquei sabendo da caminhada, quando o Anderson falou, a primeira sensação que eu tive, falei, não quero fazer, e me bateu um pânico, eu fiquei com muito medo. Mas aí depois eu fui me acostumando com a ideia do processo, e aí eu fiquei umas 2 semanas para escolher o que levar para a caminhada. E aí 2 dias antes eu escolhi uma coisa que para mim era muito importante manter na minha mochila, que era sementes de girassol. Porque a sensação que eu tinha é que o trajeto do Parque Dom Pedro até a cidade de Tiradentes era um trajeto muito árido. E aí eu falei, bom, sementes de girassol, quero flores no meu caminho. E aí quando eu comecei a fazer a caminhada no terminal, saí do terminal Parque Dom Pedro para a cidade de Tiradentes, estava chovendo e eu estava com muito medo, com muito medo. Porque eu estava tentando negar algumas coisas que eu via, assim, e eu falei, não, eu quero tentar trabalhar com essa sensação de leveza. E aí, assim, desde o início, o caminho ele foi sendo muito fantástico, ele foi se transformando em quase um realismo fantástico. Porque a primeira coisa que eu encontrei e que foi muito impactante foi uma casa muito antiga, e que no muro da casa tinha aquelas trepadeiras, assim, e que eu vinha caminhando e aí eu falei, nossa, parece um portal. E aí eu fiquei uns 30 minutos em frente dessa casa, e quando eu fui curiar, e aí quando eu olhei pelo portão, tinha um senhor lá dentro, eu falei, nossa, parece um mágico. Aí eu segui a caminhada, isso eu não tinha chegado na Aricanduva, e quando eu cheguei no meio da Aricanduva, da avenida, depois do shopping Aricanduva, eu estava muito cansada, muito, muito cansada. E a minha sensação é que eu não ia conseguir continuar. E aí eu falei, nossa, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir continuar. E aí eu recebi um presente, que foi um pomar, encontrei um pomar no meio da avenida, e aí eu sentei lá no pomar, e aí do nada me apareceu um menino, o Leon, que eu falei, nossa, ele é o rei das amoras, porque ele estava colhendo amoras para a mãe dele. E aí ele me ofereceu amoras, eu estava com muita fome, e eu falei, nossa, eu preciso dar algum presente para esse menino, porque ele está me presenteando. E aí esse menino me deu esse presente, falei, nossa, eu tenho a obrigação de presenteá-lo. E aí eu lembrei que eu tinha sementes de girassol na minha bolsa. E aí eu peguei a minha bolsa e dei uma mão cheia de sementes de girassol para ele. E aí ele ficou muito feliz, porque ele tinha um louro, acho que ele ainda tem, um papagaio lá. E aí ele pegou essas sementes muito feliz, encheu os bolsos de sementes de girassol, e aí me deu as amoras que ele tinha colhido e saiu correndo, assim, né? Eu falei, uou, essa acho que é a esperança que eu tenho para continuar e chegar no final desse trajeto. O 'Rio' 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 'Rio'
existe uma linha muito tênue entre o trabalho e entre o trabalhador. E eu acho que muitas coisas da minha própria vida foram para o processo dos minutos que se vão com o tempo. Eu nasci no dia 12, o dia do enforcado do tarô. Aquele cara que ficou 4 dias pendurado numa árvore para tentar compreender a complexidade das coisas, o deus Odin, da mitologia nórdica. E é engraçado porque eu me sinto muitas vezes com uma visão contrária de muitas coisas e no processo dos minutos não foi diferente. Na minha caminhada até a cidade de Tiradentes, depois na reunião, no bate-papo, para a gente explanar como foi essa caminhada, eu percebi que todos os meus companheiros tinham feito o caminho do ônibus. E eu fui a única pessoa que fiz o processo ao contrário. Eu fiz a caminhada do lado contrário da avenida e isso me trouxe algumas outras observações, alguns outros pontos de vista. Inclusive eu tive um encontro com uma estátua, uma santa, no meio do caminho. E foi incrível porque eu me deparei com aquela santa, com aquela imagem, e aquela imagem para mim representou a busca da fé para continuar na caminhada. Porque foi no momento que eu confesso que eu estava quase desistindo, foi muito difícil. Mas é como se ela tivesse dito para mim, vai que você precisa seguir em frente. E os percalços, eles vão existir, mas você tem que seguir. Então, essa busca não foi só processual para o trabalho, mas foi para mim, foi de uma importância muito grande para a minha própria vida. Porque depois, a caminhada até a estreia e até a finalização do trabalho foram muito mais árduas, mas eu consegui. E os minutos que se vão com o tempo, eles se vão, eles se foram. Foram 2 anos de pesquisa, foram muitos desafios, muitos encontros, muitas despedidas. Os minutos que se vão com o tempo sempre se vão. Os minutos é vida, é dia a dia, é passo, é caminho. Mas outros minutos também chegam. Eu quero agradecer, além de tudo que a gente vivenciou, todos os pesquisadores convidados que participaram desse projeto. O Rogério Leite, falando do Michel de Certeau, o Eduardo Okamoto, falando das poesias, as poesias existentes no cotidiano, a Raquel Ronick, falando das cidades dormitórios, os lugares distantes e periféricos aonde os trabalhadores habitam. O Gilberto Martins falando para a gente sobre a Odisseia de Homero, nossa grande inspiração, uma das inspirações para se construir o espetáculo. O Rui Braga falando sobre a sociologia do trabalho, né? Todas as estruturas, os direitos, as conquistas, as buscas e as dificuldades do trabalhador. O Grupo AP falando sobre a mobilidade e os deslocamentos pela cidade, as possibilidades de deslocamento pela cidade, o caminhar a pé, o caminhar sobre a bicicleta, os transportes, o direito, o passe livre. E gostaria de registrar aqui a nossa eterna gratidão a Lídia Zósima, que se foi, assim como os minutos, que se foi no tempo, que se foi para longe, mas ainda está aqui perto. A Lídia que nos deixou um mês antes da nossa estreia e dizer, Lídia, que eu quero te dedicar essa canção. Mandei fazer um quadrinho do seu olhar, mandei guardar teu sussurro junto ao mar, mandei bordar teu cheirinho no vento ar, mandei tecer meu destino a você, a você.
esquecer, que eu não quero te esquecer. Planta no tempo vai, fia, taia na paz, que eu não quero te esquecer, que eu não quero te esquecer. Planta no tempo vai, fia, taia na paz, que eu não quero te esquecer, eu não vou te esquecer. Pro todo, pra terra, para que cada um de nós sejamos melhores. Rou.